Bom, estamos de volta aí depois de reprisar para vocês a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu no início dessa tarde à Reuters. Falou bastante aí sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E agora a gente volta. Andresa Matais, colunista do Portal Metrópolis, também está aqui comigo, fazendo companhia no estúdio. E vamos chamar a senadora Damares Alves, Andresa, senadora que estava na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro mais cedo e que esteve há pouco na coletiva de imprensa que foi concedida lá no Salão Azul do Senado Federal. Oi, senadora, muito boa tarde, bem-vinda ao Boletim Metrópolis. Boa tarde, Nélia. Boa tarde, Andressa. Estou aqui. O que vocês querem saber da senadora? Queremos saber muita coisa. A senhora é um nome importantíssimo da direita hoje. Primeiro, a senhora disse que estava lá na casa do ex-presidente, da Michelle Bolsonaro, mais cedo. Pediu, clamou aí que as imagens dela não sejam divulgadas aí pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que importa agora é: a Michelle vai liderar de fato aí a comunicação que seria feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? É natural que a Michelle ocupe esse espaço enquanto o presidente estiver silenciado. Ele vai ficar em silêncio por uma imposição da justiça, mas quem é hoje a maior líder da direita quando a gente tira Bolsonaro do cenário? É Michelle. Então, eu acredito que nós vamos ter que nos concentrar em apoiando ela nesse trabalho, a gente continuar aí andando pelo Brasil, sendo a nação conservadora, tendo os diálogos com as nossas lideranças. Eu creio que isso é um processo natural. Não tem como esperar outra coisa, que não seja, nesse momento, a Michelle a continuar todas as caminhadas que Bolsonaro faria nos próximos dias. Senadora, como que a senhora encontrou lá a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michelle? A senhora narrou, né? Me pareceu que Uhum. algumas cenas constrangedoras ali para ela. A senhora podia dar mais detalhes para a gente, por favor? Tá, só que agora não vai falar senadora, vai falar a amiga, a irmã, a mãe de Michelle. Na hora que eu soube que tudo que estava acontecendo, vocês imaginem como meu coração ficou aflito. Fiquei muito aflita, como todo brasileiro que ama o casal ficou aflito. E na primeira oportunidade que eu pude ir para a casa dela, eu perguntei: posso ir agora? O presidente já tinha sido conduzido para a Polícia Federal, ela estava em casa só, com a filha, e ela disse: venha. E eu fui, mas eu fui como amiga, para abraçar, para orar. Oramos juntas, passamos um tempo em oração, e depois chegou a nossa outra amiga, Celina Leão, a vice-governadora, também foi para lá. Então foi um momento das três amigas ficarem juntas. Choramos juntas, oramos juntas, conversamos, mas ela já estava mais tranquila, muito triste, mas muito tranquila, muito serena, e muito determinada de continuar tudo isso com serenidade. Claro, o que a gente imagina? A cena é triste, ela está dormindo de pijama e daqui a pouco a casa está cheia de policiais armados. Minha preocupação, quando eu disse na entrevista, eu espero que imagens não vazem, são que imagens? Uma mulher de pijama, uma mulher triste chorando de pijama. Essa imagem eu não quero que saia, eu não quero que compartilhe. Você pergunta: alguém filmou? Não sei. Os policiais têm câmeras nas roupas? Não tem? Então, tudo que eu quero é que ela seja preservada neste momento. Mas ela, do marido foi conduzido, ela orou com ele antes dele sair, mas eu encontrei uma mulher triste, mas já muito mais tranquila. A revirada, senadora, porque quando a polícia geralmente entra para busca e apreensão, eles abrem as gavetas, vão tirando tudo de dentro das gavetas, deixando tudo um rastro, né, de destruição por trás. Como que a senhora observou ali essa Não, cena? essa cena não estava, não. É porque, eu acho que eles estavam determinados em algum foco. A casa estava em ordem, a casa estava arrumada. Eu não entrei no quarto, eu não, nem perguntei como estava o quarto, mas a casa estava em ordem, a cozinha em ordem, a sala em ordem, tudo muito arrumado. Ela estava sentada numa mesa. Quando eu cheguei, ela abriu o portão para mim, estava com o cachorrinho no colo, e estava tudo em ordem. Pelo que eu sei, me parece que assim que acharam o dinheiro, contaram o dinheiro para saber quanto. E foi isso, mas não tinha essa
coisa de uma cena devastadora, como geralmente é numa operação. O que me dá a impressão, que me dá a entender, que eles tinham só uma missão, que era pegar o Bolsonaro e conduzir para a PF. O que me pareceu é isso. E aí que eu questiono, me permitam questionar. Se o objetivo era só conduzir o Bolsonaro para colocar a tornozeleira, por que esse espetáculo? Por que essa cena toda com armas e policiais entrando na casa? Não poderiam ter conversado com o advogado ou apenas intimado ele para comparecer na delegacia? Por quê? Então, eu questiono muito esse espetáculo que a Polícia Federal fez, desnecessário, com um homem de 70 anos de idade e uma dona de casa de pijama dentro de casa. A senhora conhece muito, né, o casal, frequenta a família Bolsonaro, foi ministra do Bolsonaro. Em algum momento a senhora imagina que o Bolsonaro poderia estar tentando fugir do país? A senhora vê essa característica nele? Não, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço um homem apaixonado pela Michelle. Bolsonaro, gente, ele é apaixonado pelo Brasil, mas ele é louco de amor por Michelle. Ele nunca sairia do Brasil sem Michelle, e Michelle não vai sair do Brasil. Isso está muito claro. Michelle tem vida aqui no Brasil, a família está aqui, a filha está aqui. Nunca passou pela cabeça do presidente de sair do Brasil. Inclusive, quando ele estava nos Estados Unidos, eu fui uma das pessoas que perguntei: por que você quer voltar, presidente? Fiquem aí. A Laurinha já está aí, a Letícia está aí, a Michelle está aí, fiquem aí. Ele: não, eu amo o Brasil, eu vou voltar para o Brasil. O presidente Bolsonaro nunca, no momento que ele teve a chance de ficar lá, ele não quis ficar. Nunca pensou em sair do Brasil. Eu não sei de onde tiram essa hipótese, mas o Bolsonaro... Deixa eu falar uma coisa. O presidente Bolsonaro é macho, cabra macho, corajoso, ele não se curva, ele vai enfrentar tudo isso. Ele sabe que ele ia enfrentar esse problema todo, ele sempre soube que seria processado. Eu acho que ele nunca imaginou que teria uma prisão. Nos últimos dias está mais que parecendo que ele vai ter uma prisão, mas mesmo nos últimos dias ele está disposto a enfrentar tudo com muita coragem. Eu só espero que ele tenha muita saúde. Hoje, eu não estou preocupada com o processo, hoje eu me preocupo com a saúde física. Inclusive, meninas, quando eu cheguei lá, em cima da mesa da sala, um monte de remédio. Vocês precisam ver quantos remédios o Bolsonaro toma. São muitos. Estava tudo lá no cantinho, onde fica, com o horário de tomar o remédio. Então, assim, a minha única preocupação hoje é a saúde dele. Mas Bolsonaro não vai deixar o Brasil, disso todo mundo tem a certeza. Senadora, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre as eleições para o Senado. O que ele espera para o Senado quer que a direita esteja, que o PL esteja na maior parte, mais da metade aí dos senadores. Falou sobre o nome da senhora e falou sobre o nome de Michelle também. A gente pode, então, esperar Michelle como candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal? Sim, a Michelle está muito animada com a possibilidade de ser candidata a senadora, muito animada, e eu acho que ela tem mesmo que ser candidata a senadora. Eu acho que ela ganha e acho que ela ainda faz a segunda cadeira. Então, nós temos certa uma cadeira no Senado em 27, que é a de Michelle Bolsonaro. E posso dizer que ela vai influenciar na segunda. Então, ela está animada, ela gosta do parlamento, ela tem se encantado com o parlamento. Eu tenho conversado muito com ela, mas isso não tira dela o protagonismo de ser a líder conservadora, a líder, neste momento, de toda essa nossa manifestação conservadora no Brasil. Mas acho que ela será, assim, senadora da República, eleita com uma margem de voto assim absurda aqui no Distrito Federal. E quem será o candidato? Isso que eu ia dizer. Quem é a outra cadeira? A presidência da República e para essa segunda vaga. A segunda cadeira no Senado. Nós temos bons nomes, gente. Nós temos o Ibanez, que tem esse projeto de vir candidato. Nós temos uma Bia Kicis. Nós temos aí o ex-desembargador. Tem muita gente boa. Deixa eu falar uma coisa. O que a direita tem hoje para Senado, para governo e para presidente da República são nomes. Nós temos tantos bons nomes que nós vamos ter que nos encontrar e escolher o melhor dos melhores. Mas a direita tem liderança no Brasil. A direita
tem bons nomes para todos os cargos no Brasil. Nós estamos no melhor momento da direita no Brasil. O melhor momento é esse, em nomes, em pessoas, em lideranças. Senadora, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Com relação a. Só uma coisa antes. Para a presidência da República, a senhora enxerga o Eduardo Bolsonaro como o nome hoje da família ou ele não volta mais para o Brasil e essa vaga está em discussão? Eu não sei, eu não tenho conversado com a família, porque a família tem tanto bons nomes naquela família. Eu penso em Eduardo como um bom nome, eu penso até na Michele, por que não? As pesquisas mostram que ela é uma forte candidata. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu dar uma frase para vocês que eu ouvi há 2 anos atrás, e que eu me surpreendi com essa frase. Um analista político me disse o seguinte, que Michele era o antídoto do Lula, há 2 anos atrás. A Michele traz o carisma, a Michele traz a identificação com a mulher, com a dona de casa, com a mãe. A Michele tem uma história de superação, que sai de comunidades pobres. Então, a Michele é o antídoto do Lula. É o Lula na versão feminina, em empatia, simpatia, identificação com os menos favorecidos. E eu fiquei com essa frase na cabeça, antídoto do Lula. Hoje, as pesquisas mostram isso. Então, aquela família tem bons nomes. Mas deixa eu dizer uma coisa, a direita tem bons nomes para candidatos à presidência da República. Só que a gente não quer falar, porque nós ainda temos uma esperança pela justiça, que Bolsonaro ainda vai ser elegível. Eu caminho nessa direção, todos nós não admitimos a hipótese de não ter um pleito em 26 sem a presença do maior líder conservador da história do Brasil. A senhora colocou um relato, né, de que a Michele, quando viu aquela cena da polícia entrando, né, ela chorou, e o presidente Bolsonaro hoje numa entrevista se emocionou bastante quando foi perguntado sobre a Michele e não conseguiu nem responder ali a pergunta. Foi um momento ali, ela narrou de desespero, misto com indignação. Como é que foi essa emoção ali de... Olha, eu vou deixar esses detalhes, eu acho que ela vai vir a público. Ela vai contar detalhes para vocês, mas pelo que eu ouvi, o momento foi de humilhação, foi de dor, foi de constrangimento. Eles sempre esperaram o pior da Suprema Corte, sempre. Mas da forma como aconteceu hoje, eu vou deixar que ela fale para vocês. E eu vou dizer uma coisa, o Bolsonaro ama tanto Michele, eu trabalho com esse casal, eu amo esse casal, eu estou nos bastidores com o casal, que às vezes ele se constrange às dores que ele causa na Michele. Ele sabe que ela sofreu hoje por causa dele. Então, é uma cumplicidade de amor entre os dois. Gente, o amor de Michele e Bolsonaro é uma coisa assim que eu acompanhei lá de trás, do início do namoro, é uma cumplicidade muito grande. Então, assim, hoje ele se sente assim, eu estou causando dor à minha esposa e à minha filha. Então, ele traz para ele muito essa responsabilidade de que a esposa e a filha passem por constrangimentos que deveria só ele estar passando, por uma decisão dele, ele que era o político. Claro que agora ela decidiu também vir para essa seara, mas ele se sente assim muito, muito constrangido em causar dores na esposa. Ele é apaixonado por Michele, gente, e ela por ele. E claro, ele viu ela chorando, ele viu ela em tristeza, ele viu ela em desespero, ele está muito emocionado com o que aconteceu hoje. A senhora tem alguma informação com relação ao Donald Trump? Como que essa informação dessas ações da Polícia Federal ao Bolsonaro bateram lá nos Estados Unidos? E a senhora acha que pode ter um aumento maior ainda de tarifas com relação ao Brasil como resposta? Não sei. Não tenho informações. O que eu sei é que o mundo inteiro está falando o que aconteceu hoje no Brasil. O mundo inteiro está acompanhando, mas não tem informações. Eu não falo com o Eduardo há muito tempo, muito antes dele sair do Brasil, já não estava tendo contato com o Eduardo, por causa da correria, cada um na sua seara. Não falo com ele, não falo com a Heloísa, acompanho eles pelas redes sociais.
E com relação às questões internacionais, são assuntos que eu nunca converso com a família, com o pessoal que está em volta. Eu tenho tanto tema para conversar com a Michelle, nós temos tantas outras pautas em comum, que essa pauta realmente eu não tenho conversado com o casal, mas com certeza o mundo inteiro está de olho aqui no Brasil, pelo constrangimento que o presidente Bolsonaro passou hoje. A senhora sabe dizer se os advogados, se a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai recorrer dessa decisão do Alexandre de Moraes? Olha, eu acredito que sim. Sabe por que eu acredito que sim? Nós que somos de Brasília, nós conhecemos a cidade. Eu queria que vocês pensassem agora, quem é de Brasília, no mapa de Brasília. Aonde tem embaixada em Brasília? Em todos os lugares. Às vezes a gente se surpreende, a gente entra numa rua e encontra uma placa de uma embaixada. Ele mora no Lago Sul. Como é que o presidente Bolsonaro vai transitar no plano piloto sem passar perto de uma embaixada? Vocês já pensaram nisso? Como é que vai ser operacionalizada essas medidas que foram impostas ao presidente? Ele mora ali na região do Jardim Botânico. Dali para aqui, para o plano, para a sede do PL. Na frente de quantas embaixadas ele vai passar? Mesmo que ele queira ir pelo Lago Norte, ele vai passar em frente a embaixadas também. Então, são medidas que viraram prisão. O Brasil está falando, não, ele vai transitar com uma tornozeleira. Quem conhece a geografia de Brasília, quem conhece a cidade, sabe que acabaram impondo uma prisão ao presidente Bolsonaro. A medida é muito violenta, gente, a medida é muito forte. Outra coisa, as redes sociais é a única tribuna que o nosso presidente ainda tem. Então, na verdade, o que foi imposto ao presidente foi uma sentença de prisão. Só não levaram ele para trás das grades porque pensaram na idade e nos remédios. Mas o que fizeram foi enxaular o meu presidente. Então, com certeza, a defesa dele vai recorrer dessas medidas, sim. Senadora, se tentou ali, se apresentou vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A senhora acredita que o Davi Alcolumbre vai ter coragem de pautar um pedido nesse sentido e vai haver uma pressão para que isso ocorra? Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Congresso vai ter que apreciar alguma decisão com relação ao ministro Alexandre. Gente, o ministro Alexandre foi longe demais. E todos vocês, mesmo os que são de esquerda, que não querem admitir, no fundo do coração já estão ficando preocupados. Ontem, nós tivemos essa semana, meninas, uma audiência pública no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, em que aquela esposa daquele rapaz de Rondônia, que tem 4 crianças, no total, entre as duas mães, são 10 crianças, ela falou que o Alexandre de Moraes não só deu a voz de prisão para o marido, bloqueou os bens do marido, agora ele bloqueou o salário da esposa, com 4 filhos. O que Alexandre de Moraes fez? Há um conceito jurídico que a pena ela é personalíssima, a pena é para a pessoa. Quando ele bloqueia o salário de uma mãe, ele tirou a comida dos filhos. Isso é ou não é violação de direitos humanos? O mundo inteiro está sabendo disso. Então, as medidas do Alexandre de Moraes já ultrapassaram qualquer limite da razoabilidade. Alguém vai ter que questionar as decisões de Alexandre de Moraes. Só que como ele está se sentindo tão livre, cada hora ele está se atropelando, nós só estamos colecionando as medidas absurdas e as decisões absurdas dele. Vai ter uma hora que o bom senso nesse Congresso vai falar alto e que a gente vai ter que analisar as condutas do ministro Alexandre de Moraes. Não sei se ainda vai ser nessa legislatura, mas ele está metendo os pés pelas mãos. Qualquer estudante do primeiro semestre de Direito consegue elencar um número enorme de violações de direitos humanos e de afronta ao arcabouço jurídico e à Constituição Federal perpetuados pelo ministro Alexandre de Moraes. Senadora, a CPI do INSS, mudando um pouquinho aqui de assunto, né? É um tema que a senhora acompanha de perto, a senhora inclusive fez um trabalho relevante, né? Descobriu ali as questões dos carros que estavam em nome de um dos laranjas, se eu não me recordo mais, porque o Brasil está vivendo em um ano em cada dia, eu já me perdi aqui nos fatos. Mas a minha questão do careca do INSS, para quem não sabe, foi a senadora, né, que descobriu.
e de uma conduta correta. Eu devo falar aqui publicamente, senadora, a senhora avisou, né, a Polícia Federal, teve todo um cuidado da parte da senhora com relação a esse dado. O fato é, a senhora acredita que, voltando ao Congresso, essa CPI vai sair de fato, ou o governo tem muitos interesses e quer blindar esse assunto, vai negociar para essa CPI não sair? Olha, não tem como não sair a CPMI, especialmente agora que a PGR arquivou um pedido de investigação contra alguns atores. Inclusive, eu fui autora do pedido. Eu não só sou autora do requerimento da CPMI, como eu entrei com ações na Justiça. Por exemplo, eu entrei com uma ação para que o atual ministro da Previdência não tomasse posse. No dia que ele foi nomeado, que eu soube que o Lula estava nomeando como ministro o secretário executivo do LUP, eu entrei com uma ação para impedir a posse, com uma ação no final de semana. E o que acontece? A PGR arquivou todos os meus pedidos de investigações. Eu pedi investigação contra o LUP, contra o atual ministro, contra o antigo presidente do STF, do INSS. Meus pedidos foram arquivados. A população está indignada. Então, vai caber a este Congresso Nacional dar resposta para a população. Então, a CPMI vai acontecer. Nós, parlamentares, e vou dizer uma coisa, parlamentar de direita e de esquerda, um dos primeiros que assinou meu pedido de requerimento foi o senador Contarato, do PT, líder do PT. Nós, parlamentares, que abominamos a corrupção, nós vamos fazer essa CPMI acontecer. E vou dizer uma coisa, e os nossos gabinetes estão recebendo todos os dias documentos e denúncias, e só estamos esperando a comissão se organizar para a gente entregar tudo para a CPMI. Lembram dos carros? Foi só o começo. Eu já avisei a Polícia Federal de outras coisinhas mais que mandaram aqui para o meu gabinete. Então, a Polícia Federal tem informações, tudo que chega aqui, que não dá para mim esperar a CPMI, eu estou mandando para a PF e estou morrendo de vontade de ver outras imagens lindas como aquelas dos carros que vocês publicaram e que o Brasil inteiro viu. Antecipa para a gente um pouquinho, senadora, e com relação ao irmão do Lula também, queria, né, primeiro pedir para a senhora antecipar um pouco o que a senhora já está descobrindo aí, porque esse assunto ainda tem muita água para rolar, né, como a senhora está colocando, os fatos que vieram a público devem ser pouco, né, perante tudo que se sabe, e com relação ao irmão do presidente Lula, se a senhora enxerga que há uma tentativa de protegê-lo dessas investigações. Claro, não só ele, muitas autoridades. Deixa eu dizer para você, o que a gente descobriu aqui? As instituições falsas que foram formadas, a cooperação de funcionários de dentro do INSS, não tem, gente, como uma fraude desse tamanho ter acontecido sem a participação de servidor público. Nós estamos começando a identificar alguns deles. As agências bancárias, as correspondentes bancárias. Então, nós estamos aqui montando todo um quadro. E a gente também está descobrindo alguns bens dos possíveis suspeitos. Sabe aqueles carrinhos baratinhos que vocês viram sendo presos? Nós estamos descobrindo bens um pouquinho maior que aqueles carrinhos. Logo, logo as imagens vão ser mostradas. Então, assim, a população está indignada e agora sobrou para nós, contribuintes, pagar de novo. É impossível imaginar que eles roubam e quem vai ter que pagar é o contribuinte. Ok, vamos ressarcir as vítimas, mas eu quero, dentro dessa CPMI, trabalhar muito. O bloqueio imediato de servidor público, de funcionário, de instituição, de banqueiro, de correspondente. Eu vou entrar com uma lista de pedido de bloqueio. Vocês se preparem. Os bilhões que eu vou pedir para bloquear no Brasil de quem nós estamos suspeitando. Se Bolsonaro está com uma tornozeleira sem condenação, eu quero um monte de suspeito também com tornozeleira e com bens bloqueados na CPMI. Nos aguardem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês duas, nós somos daqui, e eu sei que é meu público que vai me ouvir muito nessa entrevista. Eu não estou nessa casa de brincadeira. E eu estou entendendo que uma das missões que Deus está colocando na minha vida é essa CPMI do INSS. Eu vou me dedicar 24 horas a serviço dessa CPMI. Me aguardem.
Senadora, qual a diferença que o público conservador, evangélico, vai ter nas eleições presidenciais de 2026? Eu posso, quando a senhora fala conservadora, a senhora está falando só de evangélicos ou Não, de... Uhum. Geral. não. Eu não sei se você já percebeu que eu sou uma pastora um pouco fora do quadradinho. Você não vai ver grandes líderes evangélicos falando da pastora Damares, Uhum. porque eu sou uma pastora que também incomoda a igreja, tá? Você não vai me ver em grandes movimentos com pastores. Eu tenho muitos pastores amigos, aliados, mas eu sou um pouquinho fora daquela caixinha. Então, o meu trabalho é ligado à proteção da mulher, defesa da criança. Então, quando eu falo conservador, eu falo de um público muito grande. Claro que aqui em Brasília, meu habitat é a igreja evangélica. Eu vivo dentro da igreja evangélica, mas eu fujo dessa classificação de a senadora somente dos evangélicos. Eu trabalho com uma pauta muito mais ampla que o segmento tem trabalhado. Por exemplo, é difícil vocês verem falar de proteção e defesa da mulher por pastores. Eles pregam o pecado, eles fazem o trabalho lá, mas às vezes alguns deles acham que eu sou feminista porque eu tenho isso como a pauta da minha vida. Então, eu fujo dessa classificação de senadora só dos evangélicos. Eu acho que as minhas pautas, elas são... Inclusive, muita gente da esquerda apoia muito parte do meu trabalho. Conservadores vão fazer diferença nas eleições de 2026? A senhora acha que eles podem definir aí quem será o novo presidente? Pode, E o pode. PT Veja fala só, com o esse que é... público também, ou ele é um público de Não, direita ou de centro? não consegue falar. Deixa eu falar uma coisa. O conservador, não vou falar do evangélico, uma das lutas dos conservadores, prosperidade. Outra luta, segurança pública. Outra luta, a não erotização de criança. Nós temos bandeiras e entregas nessa área. O que a esquerda tem com relação ao crime organizado, à segurança? Diálogos cabulosos. As famílias estão desesperadas com segurança. E quem tem a pauta da segurança e o discurso da segurança são os conservadores. E eu vou dizer uma coisa: e na hora entre a ideologia e proteger sua filha, seu filho, a população brasileira vai ficar com a proteção dos filhos. O que vai decidir a eleição em 26, gente, não serão ideologias direita e esquerda. Vai ser economia, segurança pública, proteção de mulher, proteção de criança. Escrevam isso, que vai pesar na urna, vai ser a segurança pública, vai ser a economia, e quem tem proposta nessa área é o público conservador. Bom, senadora, eu te agradeço muito. Obrigada mesmo pela gentileza de conceder a entrevista aqui para o Boletim Metrópolis. Obrigada pela participação mais uma vez. A gente conta com a senhora aí nos próximos dias, movimentação da direita, do Só PL. ligar. Vou estar em Brasília o tempo todo, não vou sair, não estou de recesso, não vou nem viajar. O que precisarem, pode ligar, e que Deus abençoe. Foi um prazer esse bate-papo, tá? Obrigada, Muito obrigada. senadora.